Fala turma, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. Hoje a gente está aqui para falar de karatê. Não, brincadeira, não é para falar de karatê, a gente está com um convidado super especial, que é o Daniel Akira. Eu estou fazendo esse trocadilho porque o Akira, mais carinhosamente falando, ele é faixa preta de karatê, cara. Eu fiquei surpreso com a história, e depois ele vai comentar um pouquinho mais disso. Mas vamos para o que interessa. O Akira, ele é gerente executivo de CX na Alelo, aí abrange, né, CX Analytics, design de experiência, UX, né? Akira, seja super bem-vindo ao ACX Cash, meu. Obrigado pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui. Acho que contar um pouquinho do que a gente vem fazendo, um pouquinho de práticas de mercado. Legal. Falar de karatê, a gente fala um pouquinho só, entendo um pouquinho, mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ele tá sendo humilde, tá? Ele é faixa preta, cara, de karatê, assim. Aí tem, da preta tem as graduações também, Tem né? primeiro, segundo, terceiro, até o 10º dan. Sou o terceiro dan, tá bom ali. Já Terceiro dan, tá cara. ótimo, Meu tá Deus do ótimo. céu. Então, ó, já sabem, né? Bom, vamos lá. Cara, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu acho que você tinha quase acabado de entrar na Lelo, né? Exatamente, dezembro de 21. Exato. Exatamente. E aí foi muito legal porque a gente estava começando também o programa de centralidade na Alelo, uma mudança. Então eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução. Mas eu queria entender de você assim, antes até de você entrar na Alelo, qual que é o teu background, qual que é a tua formação, como CX entrou na sua vida e ficou, né? Explica um pouquinho pra gente. Cara, a história com o CX ela começa na época de estágio, né? Não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, a sigla não era tão difundida como é hoje, Aham. mas eu afirmo que foi no estágio. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar como office boy para ganhar um trocadinho. Meu pai sempre incentivou a gente a ganhar o nosso ali, para pagar as contas ali, ajudar em casa. E depois, quando eu entrei na faculdade, fiz propaganda e marketing, eu arrumei estágio no Unibanco, na área de comunicação. Fazia basicamente o script da central de atendimento. E quando você fala de central de atendimento, você já de alguma forma muito intensa já começa a viver a experiência do cliente. Não se tinha essa questão de CX, não tinha nada assim, mas era uma coisa que a gente vivia no dia a dia. Da área de comunicação, eu fui para a área de projetos, e quando eu fui para projetos, foi muito para viver o processo de fusão Itaú Unibanco. Tá. Então imagina o cliente tendo esse impacto na vida dele, né? Imagina ele acorda, tem uma outra conta corrente, um novo cartão, um novo produto de poupança, o que for. E ali eu consegui ver e de fato atuar nessa questão de minimizar o impacto da vida do cliente. Foi muito bacana. Legal. Pelo fato de ter muito contato com a área de negócio, saí da área de atendimento, saí de projetos call center e fui para produtos. E aí fui viver a área de negócio, a parte comercial, a parte de estratégia, de posicionamento. Então esse background mesmo veio de CX, eu consigo dizer que eu passei por algumas áreas extremamente importantes para me dar um conhecimento mais abrangente com relação ao assunto. E ali, quando eu estava no mercado segurador, ali em alguns momentos ali, essa parte de CX já começou a aflorar mais. Tá. Então, desenhar um mapeamento de jornada já era mais conhecido, entender aquele processo. E aí o CX apareceu. Tive uma oportunidade efetivamente numa grande seguradora também, na Bradesco Seguros, atuando como gerente de CX, criar a área, conceber toda a importância de jornadas, da questão do NPS System e todas as metodologias que a gente já tem hoje. E aí a Lelo veio de uma forma muito natural também como oportunidade, a área de design também, e aí eu acho que ter passado por áreas extremamente com contato com o cliente, fortalece ainda mais, e ter contato com a área de negócio, com a área de tecnologia, dá um embasamento muito maior para a gente poder desenhar jornadas que estejam aliadas ao que o cliente quer, mas também aquilo que o negócio requer. Então acho que é uma visão importante aí que eu consegui adquirir ao longo do tempo. Pô, legal. E você falou, né, que você, na empresa de seguros, ali você foi contratado justamente para tracionar a área, né? Uhum. E esse é um desafio que várias pessoas da comunidade têm, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um background ali da empresa, o contexto, o legado, já está na empresa há algum tempo, e é chamada para atuar nessa área. E tem vários desafios, né, cara? Porque assim, tá, beleza. Eu conheço, mas como eu vou construir, constituir essa área do zero, né? E como que foi isso, cara? Assim, eu acho que
em aspectos tanto da seguradora que você estava, mas também no aspecto da Alelo, porque da Alelo, pelo que eu acompanhei, foi algo muito mais estruturado, né? Tinha... a Alelo como empresa, ela se posicionou com essa bandeira de centralidade e fincou ali e falou, ó, vamos fazer acontecer. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, eu acho que o grande diferencial da Alelo foi o apoio da alta direção com relação a isso. Acho Alta que liderança ali, foi né? um acordo entre todo mundo ali. Acho que a necessidade surgiu de avaliar mercado, avaliar o que o cliente estava colocando no VOC, né, no VOC, Tá. em termos de reclamação, satisfação, mas muito nos números ali do atendimento. Acho que quando a empresa consegue entender essa necessidade e poder embarcar um programa que de fato coloque o cliente no centro, fica muito mais fácil. E quando eu chego na Alelo também, foi no momento que estava muito à flor da pele toda essa questão. E foi um momento muito importante, porque abriu caminho para outras situações. Sim. Quando o CX já estava lá, a parte de design, por exemplo, ela estava chegando. Se não fosse o CX bem estruturado, talvez a parte de design não tivesse corrido da melhor forma. Eu acho que, e a gente evoluiu bastante ao longo do tempo, né? Não quando a gente chegou já estava tudo estruturado. Não, aos poucos a gente foi quebrando as barreiras, a gente foi colocando metodologia para justamente entrar nesse dia a dia. Legal. Mas eu acho que o grande diferencial foi esse. Eu acho que foi uma convergência de todos ali, de todas as áreas, entendendo que o cliente de fato era uma necessidade. E aí vem muito de um processo estruturante de se colocar o assunto de CX no dia a dia das áreas. CX, muitas vezes a gente acha que é uma área que determina ali, mas como todo mundo sabe, os amigos do CX sabem, CX é de todo mundo. Exato. CX tem que percorrer todas as áreas. É transversal. A Né? partir do momento que as áreas entendem que CX é uma necessidade, muitas vezes a área de CX ela passa até desapercebida. Uhum. A área de CX acaba só batendo o bumbo para ver se a gente está conseguindo convergir ali dessa forma. Mas todas as áreas têm uma responsabilidade muito grande com o CX. E isso foi muito bacana, porque todas as áreas da companhia compraram essa batalha aí. E no dia a dia a gente acaba favorecendo muito desde o movimento de criar produtos, desde o movimento de estabelecer uma nova funcionalidade, de medir os resultados, o cliente acaba sendo bem priorizado nesse momento. Um ponto que você falou que eu acho, cara, super relevante para tracionar qualquer programa e ação de CX é o envolvimento da alta liderança ali, tendo não só um envolvimento assim, eu apoio, né? Mas o envolvimento e comprometimento realmente no dia a dia, né? Eu presenciava lá que o presidente, o CEO lá, ele participava das agendas mesmo, né? Era a pauta dele, né? Efetivamente. Muito legal. E assim, até nos movimentos na qual a gente fala aí cliente, que foi um movimento muito importante na qual a gente trazia um cliente para falar para a companhia toda, eu não estou falando de 60, 70, eu estou falando de 300 pessoas ali junto, e o cliente entrava ao vivo, e o nosso CEO estava junto também. Então a importância disso foi muito grande. Legal. E aí ficou fácil a gente poder desenvolver novas estratégias, novos processos para que o CX de fato pudesse deslanchar. O Fala aí Cliente é o programa de VOC de vocês, né? O programa de voz do cliente que traz isso de uma forma estruturada, todas as percepções do cliente de uma forma estruturada para dentro da organização, para que todos tenham consciência, né? Perfeito. E como a gente consegue tracionar isso da melhor forma. Legal, cara. E quando a gente fala, até para desmistificar, porque às vezes a gente vai falando algumas palavras, aí fica uma sopinha de letrinhas para quem está entrando na área agora. Quando a gente está falando de design de experiências na Alelo, o que isso significa? Como essa disciplina ela traciona soluções na Alelo? É a forma como a gente vai, de fato, tangibilizar a experiência do nosso usuário dentro dos canais. Legal. Quando a gente fala de design, é desenhar literalmente essa experiência. Eu falo muito costumo dizer que o design, a parte de design de serviço, de UX, é a tradução. Como a empresa quer falar com o seu cliente por meio do serviço. É ali que ele vai entrar em contato. Mas você tem a central de atendimento, você tem todos os canais ali que em algum momento ele pode solicitar, mas se você desenha uma solução que de fato tem uma interação, você não vai precisar falar com ninguém. É a questão da conexão, é o link. Tá? Eu acho que essa é a principal função da área de design. E quando a gente fala de design dentro da Alelo, é muito de estar no dia a dia das áreas para provocar as mudanças e provocar essa usabilidade dentro das squads, seja no movimento ágil, seja na concepção de resolução de problemas operacionais. O design vai sempre buscar a tangibilização disso. Legal. Por meio da usabilidade, por meio da construção de serviço para que o cliente possa usufruir
dessa tecnologia, desse canal, para atender as necessidades dele. O design fala muito a forma. Tem o CX, tem o CX Analytics, que dá muito o motivo das coisas. Cara, aqui tem um problema, aqui tem um gargalo. E o UX, o design, vem para resolver isso na forma de usuário mesmo, na forma de tangibilização disso. Aplicativo, a parte da área logada, a própria central de atendimento, quando a gente fala de URA, quando a gente fala de interação no WhatsApp. A usabilidade está em todo momento em que o cliente precisa falar com a Alelo de alguma forma. Legal, ótimo, ficou super claro. Cara, todo programa tem seus desafios, né? Eu acho que um dos principais desafios é a cultura, mas tem outros também. Quando a gente está falando do programa de gestão de experiência do cliente da Alelo, quais foram os desafios mais aparentes, assim, que você percebeu dentro dessa trajetória? Olha, dentro desse processo de desafio, acho que o que eu mais destaco é a questão de priorização. Tá. Uma empresa que quer tudo não tem nada. E Legal. eu acho que é muito uma questão de como a gente prioriza. CX, mais uma vez, não é uma questão só da área de CX, não é só o design. O CX é de todo mundo. E quando você começa a priorizar as coisas, fica muito mais nítido uma estratégia conjunta. Eu acho que esse foi um ponto muito importante. Quando a gente consegue juntar área de negócio, tecnologia, para todos comprarem uma mesma briga, fica muito mais fácil. Eu estou falando de funcionalidade, eu estou falando de um mercado novo, eu estou falando de um produto. Quando tem um poder de mobilização, de alguma forma a gente consegue ser mais resolutivo. E dentro desse desafio de priorizar as coisas, tem uma passagem do Martin Kagan, que ele tem aquele livro Imponderados, é muito legal, que ele fala de 4 itens que são extremamente importantes aqui. O primeiro ponto, quando você vai construir alguma solução, para você priorizar ela, tem que ser desejável. O cliente tem que querer aquilo de alguma forma. Se ele quer aquilo e se você consegue atender, já é um caminho. Ele tem que ser desejável. Ele tem que ser utilizável. A partir do momento que você cria uma necessidade e esse cliente precisa saber utilizar, aí eu estou falando de UX literalmente. Como é que o cliente vai usar aquilo? Como é que toda a companhia vai entender que aquilo tem que ser utilizado pelo cliente? Ser aplicável. A partir do momento que a minha área de tecnologia consegue desenvolver aquilo e consegue executar o plano, já é um baita de um caminho também. E tem que ser viável. Não adianta nada a gente elaborar uma estratégia que a gente não consiga manter ela de pé, ou que eu possa até estar atendendo a necessidade do cliente, mas a operação está sangrando do outro lado. Sim. Ser viável é extremamente um negócio para estar balançando. Tem que ser bom para o cliente, mas tem que ser bom para a companhia também. Acho que o desafio de priorizar, de você colocar na frente quais são as suas reais necessidadades em par com aquilo que o cliente precisa, eu acho que foi um desafio que a gente conseguiu suprir de uma forma bem, bem bacana. Pô, legal. Então, basicamente, vocês construíram um modelo de priorização, de governança ali para ter essa escolha bem azeitada. E está sempre em evolução, né? Tá. As prioridades de hoje não são as de amanhã, até um modelo que a gente precisa atacar. Eu acho que todo esse processo, ele passa por uma evolução constante. Novas tecnologias entram, o mercado se modifica, assuntos regulatórios entram em questão aí. Então, essa questão da priorização também é uma evolução constante. Áreas se mobilizam para até ver que tipo de metodologia vai ser utilizada para que isso aconteça da melhor forma. Legal. E até o nosso mercado interno, até as pessoas internamente evoluem também, elas passam por transformações no modo de trabalhar. Então essa priorização acaba sendo um processo impactante, não só para a CX, mas para toda a companhia como um todo. Pô, legal, show de bola. E na tua participação no All Summit foi muito legal, cara, que aí teve no All Summit desse ano, né, de 2025, a gente fez lá no Teatro Bradesco, foram mais de 1.200 pessoas ali, para falar sobre gestão de experiência, e a gente teve um super painel no qual teve a participação do Rafael, lá da Index, né, o Denilson do iFood, e você ali também representando o Alelo, mas trazendo toda a sua experiência, toda a sua bagagem. E foi, eu vou te falar aqui abertamente, foi um dos painéis mais bem falados ali, que legal, o pessoal comentou bastante, porque na comunidade a gente tem um grande desafio de sempre trazer a teoria alinhada à prática, né? Isso, todos os nossos livros publicados têm isso muito, essa premissa muito clara, assim, até no nome do livro, né? Experiência do cliente na teoria e muita prática. E vocês conseguiram trazer de forma prática no painel isso, né? A realidade, não a subjetividade do que é a experiência do cliente, mas a realidade como o bumbo toca no dia a dia, né? E aí eu peguei uma frase aqui
que você falou, ó, mais do que explorar e entender a voz do cliente, é preciso direcioná-la para um encontro com os dados operacionais, onde realmente seja possível extrair insumos com qualidade para a tomada de decisão. Quando a gente está falando de voz do cliente, muito alinhado a pesquisas de percepções, né? Vamos fazer pesquisa, vamos trazer a voz do cliente para dentro. O que eu vejo é que tem muitas empresas que têm a questão da pesquisa, só que ficam muito concentradas na pontuação, no indicador, e não na questão qualitativa ali, no que realmente o cliente está trazendo, e principalmente, muitas vezes ficam na inércia para tentar resolver alguma coisa, né? Então, beleza, temos a pesquisa, tá, mas a pesquisa é meio né? Exatamente. Para resolver alguma coisa. Cara, fala um pouco mais da tua frase aqui, trazendo o pulso do que acontece no dia a dia da Lelo. Cara, assim, a questão do VOC, ele é uma necessidade que todo mundo já comprou. Sim. Dado é uma coisa que já não é mais uma questão inovadora, é uma questão básica para você viver e para você conduzir projetos que alavanquem o seu negócio. Tô falando da Lelo, mas isso se aplica a todo e qualquer negócio, né? Quando a gente fala de VOC, se você olhar o VOC de uma forma apenas do VOC pelo VOC, você consegue trabalhar um viés que muitas vezes você não quer. Você vai ter uma visão de NPS, você vai ter uma visão de CSAT e de reclamações pontuais ali que de alguma forma vão te trazer uma dor, mas que você não vai conseguir atuar de uma forma mais certeira. Quando a gente fala de cruzar com dado operacional, se trata muito de poder ter uma correlação mais inteligente, de fato identificar problemas que estejam na jornada. Até o termo jornada hoje em dia ele é muito utilizado, mas como é que a gente pratica essa jornada? Quando você junta o NPS, o dado de VOC com o dado operacional, você consegue entender reclamações, você consegue entender de indicadores, por que o cliente está me ligando tanto, por que ele está acionando tanto uma determinada função. Quando você consegue ter isso, você consegue ver de uma forma mais clara e menos enviesada daquilo que tende a querer apenas a agradar o cliente. Você tem que ter o dado operacional. E quando você consegue cruzar com o dado operacional, é muito importante também, você clarifica muito as coisas. Se você olha só uma questão subjetiva do cliente, você não consegue identificar exatamente. O cliente reclamou, ele não gostou de determinada função. Ele é complicado atuar no site, o aplicativo é complicado, mas por quê? Aonde que ele está parando? Quando você cruza com o operacional, você consegue ter uma visão analítica de potenciais áreas que podem te ajudar a ter essa questão. Indicador, por si só, é responsabilidade de todo mundo. Toda área precisa ter um indicador para comprovar aquilo que está fazendo. Não é uma questão de inferência só na parte do cliente, mas até no seu dia a dia, para você avaliar sua performance, avaliar o seu dia. Você tem que vender o seu peixe ali internamente. E quando você consegue colocar essa questão do cruzamento de dados com os clientes, com esses indicadores, você consegue planificar e entender quais áreas estão envolvidas no processo. É muito mais do que apenas analisar o número pelo número. É poder você identificar os stakeholders também. E a partir do momento que você identifica os stakeholders, você está colocando literalmente uma eficiência na mesa. Não é uma questão de cobrança. A falha, tá todo mundo sujeito a isso. Mas quando você consegue sinalizar que tal indicador tem uma responsabilidade, tem uma área core que pode resolver aquilo lá, vamos abraçar a causa junto e vamos junto nessa. E aí você consegue colocar outro fator extremamente importante na mesa, que é o dinheiro. Exato. O fator, o indicador por si só, ele consegue dar uma noção de gasto, de custo, muito mais relevante. Você consegue calcular melhor do que uma voz, do que um VOC, do que uma reclamação. Nesse quesito, você consegue colocar um trabalho muito mais voltado para uma questão de eficiência e de dia a dia. Tem que ser bom para o cliente, mas tem que ser bom para o negócio também. Exato. A questão de se ter o dinheiro na mesa, a questão de se ter todo esse indicador, esse arcabouço de informações, serve muito para tracionar as coisas e colocar a empresa numa rota de estratégia. Cara, eu quero reter, eu quero vender mais, eu quero evitar churn. Quando você fala de experiência do cliente, uma das correlações que eu mais gosto de fazer é economizar tempo do cliente. Nenhum cliente acorda querendo falar assim, ai, que vontade hoje de reclamar do meu serviço. Exato. Que vontade de fazer uma solicitação aqui na URA, no aplicativo. Não, ele quer fazer aquilo para liberar para fazer outras coisas. Ele quer planejar a viagem dele, ele quer passar tempo com os filhos dele, ele quer pegar um cinema, ele quer fazer outra coisa, ele não quer resolver problema. Então, se trata muito de economia. Economia de tempo. E se é economia de tempo para o cliente, é economia de tempo também para a empresa. E aí a gente chega na máxima. Tempo é dinheiro, não tem como. Eu acho que é uma coisa de se correlacionar as coisas. E essa visão é muito legal, porque tem muita gente que tem a dificuldade de fazer essa convergência, né? Essa correlação entre CX e resultados.
né? Então, assim, quanto mais a gente trata CX como diferencial competitivo, mas não de uma forma subjetiva, mas que a gente aterriza isso, atrelando indicadores o resultado financeiro, seja a economia operacional, ou seja a economia do tempo do cliente, que possivelmente vai aumentar a retenção desse cara, porque ele não vai ter tanta fricção nessa jornada e tudo mais. Cara, isso é ótimo. Porque na realidade ninguém faz CX porque acha bonitinho, né? Eu Porque é acho que é assim, necessário, porque é necessário. Então, quando a gente fala que CX é diferencial competitivo, é bem nessa linha mesmo, né? E quando a gente consegue, você traz essa visão de, putz, conseguir aterrizar para, cara, indicador financeiro, isso é fenomenal. Eu vejo que tem muitas empresas que tentam fazer isso, mas elas não estão conseguindo. Qual dica você daria para os profissionais que tentam tracionar isso e não estão conseguindo dentro das suas organizações? Esse é um desafio constante em qualquer lugar, né? Sim, Você poder correlacionar e comprovar o seu trabalho. Algumas áreas têm uma facilidade maior até pelo resultado mais tangível. sim. Quando a gente fala do ROX, né, o Return of Experience, você consegue correlacionar isso de uma forma muito indireta, né? Não é uma forma direta. Quando você tem um investimento em determinada situação que se trata de experiência do cliente, o importante é correlacionar as ações. Eu acho que a grande dica é você poder colocar na mesa o quanto de tempo o seu cliente está perdendo em determinada função. Uhum. Acho que por aí você consegue ter outros canais, você consegue identificar tempo de ligação, você consegue tempo médio de atendimento, ter equipamentos e ter ferramentas que consigam mensurar isso é muito importante. Lá a gente tem a área de CX Analytics dentro da nossa gerência, que consegue ter uma convergência, consegue ter uma análise de números que acaba dando uma sensação muito maior de controle. Eu acho que essa é e de poder avaliar também as prioridades. Eu acho que isso é muito importante. Ter áreas focais que consigam trazer de uma forma unificada, de uma forma tangível, eu acho que é uma boa dica para se tracionar isso. Obviamente que empresas pequenas, empresas de menor porte, toda essa organização acaba passando por algumas dificuldades. Mas o grande ponto é reunir situações em que você consiga mensurar do começo ao fim. Uhum. Tem metodologias, tem materiais, o HART, por exemplo, é uma metodologia que eu acho que ela é muito simples e ela é muito fácil de ser aplicada. Quando você vai aplicar qualquer função, qualquer produto novo, se você conseguir ter claramente o que você quer com aquilo, para você e qual que é o trabalho que você tem para mensurar depois, acaba sendo um trabalho do dia a dia do próprio produto. Uhum. Ninguém vai e assim, existe uma periculosidade muito grande na qual você monta um produto e você não consegue medir depois, você perde o controle total, você não sabe se aquilo está fazendo bem ou mal para sua empresa. Sim. Se está gerando um gasto, você tem que estar ligado aquilo o tempo todo. Então, eu acho que medir aquilo desde o começo até o processo final de fazer a tratativa, de fazer a evolução do produto é extremamente importante. Cara, eu até para simplificar, eu acho que indicador é uma questão, é igual a gente dirigir carro. A gente tem um velocímetro, né, ali. Então, às vezes, quando a gente fala de indicador corporativo, às vezes o pessoal vê que é um monstro, né? Assim, É. vamos reunir vários indicadores. Mas não, a empresa é como se fosse o carro. Você precisa ir para algum lugar, que é a sua meta, né? E Uhum. aí você vai ter os indicadores ali, tipo, acabou o combustível? Não, eu tenho que abastecer. Não, a velocidade, quanto que eu tenho que ir? Qual que é o parâmetro, as leis que eu tenho que seguir aqui na rodovia ali é 100 por hora. Então, assim, eu acho que ter os indicadores e principalmente vocês terem uma área de CX Analytics ajuda demais nisso, Sem né? dúvida. É lógico que não é o caso de todas as empresas, só que isso não quer dizer que as empresas não têm que olhar os indicadores básicos, né? Exatamente. Então, se a gente consegue correlacionar, putz, quanto a gente está investindo aqui num programa, no CX, numa ação, num projeto de CX aqui dentro da organização, isso vai trazer realmente retorno para a gente? O que está trazendo? Economia de tempo, né? Otimização de recursos internos? Não sei. Mas eu acho que é super importante ter E isso, né? até o qualitativo também, não está trazendo dinheiro, mas de forma qualitativa está trazendo um posicionamento, isso também é benéfico. De alguma forma, tem Exato, que pensar. exato. Me gera um custo, mas qualitativamente está me gerando retorno? Sim, posicionamento, engajamento com os clientes, Exato. tudo isso de alguma forma Trazendo o pode cliente para trazer. próximo de Exatamente. você, né? Exatamente, Dentro para do perto, processo. uma fidelização, todo um processo que você consegue mensurar te dá uma sensação. Você fez a analogia do carro, eu faço muito a analogia com febre de criança. Você vê um moleque lá meio encostado ali, você fica meio desconfiado. O que está acontecendo? É. Aí você vai para uma situação de VOC que eu relacionar. Coloquei a mão na cabeça, acho que Ou- está quente.
ele tá quieto, tá amuado, eu falei, acho que vai dar É uma problema. hipótese. É uma hipótese. Exato. Quando você vai com o termômetro, você confirma, tá com 38. E aí você vem a tomada de decisão. Exato. A O que eu faço? O que eu faço? Eu levo no médico, levo no pronto-socorro, como qualquer mãe desesperada, Uhum. a gente também é assim lá em casa. Levo pro hospital ou eu espero? Pego o remédio lá, o que eu faço? Ligo pro ele, o que eu faço? Essa é a tomada de decisão que você tem que ter. Então, é muito você avaliar. Se tá com uma febrinha pequena, uma hora vai passar, calma. Espera os médicos falam, espera 3 dias, se tiver com 3 dias, você leva no hospital. Mas, enfim, é a decisão que você põe toma no no dia a chuveiro dia. gelado, né? Tem tudo isso aí. Bom, legal. Cara, conta um pouco algum projeto de sucesso que envolveu inovação e experiência do cliente lá na Alelo? Cara, inovação, eu acho que é um negócio tão importante que você tem que se provocar inovação todo dia. Sim. A inovação ela tem que acontecer no dia a dia, né? E quando você fala de se ter, muitas vezes a gente fala de um básico mais bem elaborado, muitas vezes, né? Teve um projeto que a gente tocou que a gente precisava só entender como que a gente precisava desenvolver algumas coisas, né? E a gente vai falando com o cliente de uma forma estruturada, não estruturada. A gente comentou aqui, o próprio Fala Aí, para mim é um processo de inovação ferrado. Incrível. Eu acho que o Fala Aí Cliente, né? Ele é um movimento em que a companhia para e escuta um determinado case do cliente, ele reclamando, ou ele fazendo uma solicitação, ou ele fazendo elogio também. Acho que é importante a gente conviver com os elogios também. Muitas vezes a gente acaba se punindo no dia a dia, Sim. mas o elogio também é importante. E nesse caso, eu acho que o Fala Aí Cliente traz uma inovação na hora de construir. Ele é mais uma situação back do que propriamente dita na experiência. Aquilo a gente conseguiu ter vários insumos para tomar uma decisão muito mais assertiva e direcionar. Em momentos em que a gente conseguiu converter NPS que estavam muito negativos ali, no caso de G6, estabelecimentos comerciais, e com o Fala Aí a gente conseguiu mudar. O Fala Aí Cliente, ele é um momento em que a gente para a empresa, a gente coloca o cliente para falar com todo mundo, e todo mundo que está ali tem a possibilidade de fazer pergunta para o cliente. Eu acho que quando você coloca a empresa num grau de vulnerabilidade desse, é porque ela quer estar sendo honesta com o cliente. Para mim, se trata de uma inovação no ponto de vista cultural e no ponto de vista de organização mesmo, de comportamento. E eu acho que a partir disso a gente dá uma guinada. A gente acaba passando por uma situação muito mais real do dia a dia. E todo mundo consegue convergir para isso. Tem uma situação mais de humildade internamente. Sim. Falei, cara, não tá bom. E não é uma questão de colocar a culpa em área A ou área B. Sim. Não é isso. O problema é de todo mundo. Vamos resolver esse negócio. E o Fala Aí Cliente, ele é um movimento que ele já vem acontecendo desde de um certo tempo e ele se renova. A gente está estruturando novas metodologias, novos meios para detalhar melhor esses problemas. Não se trata de apenas trazer o cliente, mas a voz das pessoas que estão no dia a dia. Então, do Fala Aí Cliente, por exemplo, a gente estruturou o Fórum de Excelência Operacional. A gente traz as áreas trazendo problemas, a gente detalhando melhor esses problemas para poder atuar. De alguma forma, a gente consegue evoluir um programa que estava lá no passado, que a gente conseguiu remodelar e dar uma cara para a empresa, e ao mesmo tempo a gente passa de um CX passional. Vai ter gente que vai me odiar porque eu vou falar isso. Mas a gente passa de um CX passional, essa coisa, eu amo meu cliente, para um CX operacional. Falei, cara, numa ponta da pinha, o que a gente tem que resolver aqui? E aí, de alguma forma, a gente dá uma vazão para isso. Acho que inovação se trata não só daquilo que eu proporciono, mas a forma como a gente executa. Eu acho que esse foi um passo importante que a gente acabou colocando na Alelo. Cara, fenomenal. E só lembrando também que a Alelo tem um ecossistema aqui que, na verdade, tem 3 clientes, né? Exatamente. Porque tem o estabelecimento comercial, aí você me corrige, os usuários, os portadores do cartão, consumidores, né? Que utilizam o cartão ali na ponta, e também o RH. Né? Exatamente. Então, quando vocês pensam a solução, vocês pensam nessas 3 frentes, né? Exatamente. E aí a capacidade de conectar essas situações. Tudo, porque exatamente. Como é a marca impactando ali todo mundo. E como é que um ponto impacta os demais. Exato. Acho que é o desafio. E aí retoma muito que a gente, no começo da conversa, capacidade de priorizar. Sim. Aquilo que gera mais engajamento com mais clientes, que geram mais problemas, que geram mais necessidades a serem saciadas ali, acaba levando uma vantagem para a gente poder seguir em frente. Pô, legal. E como hoje a Alelo ela vai se adaptando a essas mudanças de comportamento dos consumidores? E pensando também que tem essas 3 frentes de atuação, né? Eu acho que essa questão da adaptação da Alelo, ela se dá muito... É um movimento muito dinâmico que a gente vive. Tudo acontece de uma forma muito rápida, né? E aí que é chover no molhado, mas novas tecnologias, o consumidor se comporta de uma maneira diferente, as empresas têm necessidades diferentes. Acho que a questão
de se ter a adaptação se dá muito pela necessidade do negócio. Não se dá muito porque não tem tempo. A gente precisa se adaptar. Questões regulatórias aparecem o tempo todo, questões de novos concorrentes entrando, e isso acaba, de alguma forma, e até concorrentes indiretos que não estão no nosso mercado, a gente tem que estar atento também. Sim. Meios de pagamento que acontecem o tempo todo, formas de recepção e tudo mais. Eu acho que o grande ponto da Alelo é saber escutar o mercado, entender o mercado, com uma área de inteligência que nos proporciona uma visão dessa, e também ter uma visão muito voltada para o cliente. A gente conseguir aumentar a capacidade de escuta do cliente, isso é muito importante. Legal. Aumentando a capacidade de escuta do cliente, a gente consegue prever novas situações dentro de um momento até de cancelamento de produto, dentro de um momento de reclamação. Essa capacidade de parar e entender esses dados dá uma sensação de adaptação muito mais facilitada. E eu acho que um ponto muito importante que a Alelo tem, que eu acho que é um ponto positivo, é a capacidade de mobilização. Eu acho que esse é um skill cultural que uma empresa tem que ter para poder seguir à frente. Acho que a capacidade de se moldar às necessidades e capacidade de absorver as pancadas que o mercado dá, eu acho que é essencial. A resiliência, a adaptação, essa questão de estar frente ao desafio e poder mobilizar. Acho que a Alelo tem uma união muito forte entre as áreas, entre as pessoas, para poder focar num objetivo comum. Eu acho que isso é uma questão de adaptação extremamente importante. Cara, você falou uma coisa agora bem interessante que demonstra também a maturidade que vocês estão em centralidade no cliente. Você falou, você trouxe o termo preditivo, né? Porque a partir do momento que você tem uma área de análise ali, você não está só vendo o que aconteceu, né? Mas você consegue projetar ali tendências e outras coisas, que eu chamo de CX preditivo mesmo, né? Então, mostra também como vocês estão se portando no mercado nesse sentido, né? Porque vocês não estão só resolvendo as bicas que acontecem do dia a dia, mas vocês também estão pensando em como vocês podem melhorar e antes de acontecer alguma coisa, vocês já desenvolverem algo nesse sentido. Tem algum exemplo disso? Cara, eu acho que a questão do preditivo, ele é muito no dia a dia ali, que a gente precisa estar atento aos dados que a gente já vai consumindo. A capacidade de correlacionar assuntos com os indicadores, aquilo que eu fiz, aquilo que reverberou de alguma forma, já nos dá uma estratégia preditiva mínima. Mas aquilo já é alguma coisa que sem aquilo não te dá. Sim. Você entender tendências é importante, mas você estar apto a mudar as coisas é mais importante ainda. Exato. É o lance daquilo de você lançar rápido, errar rápido e corrigir rápido. Eu acho que esse é o grande ponto. As ações preditivas que a gente tem hoje na Lela são baseadas muito ainda num processo de entendimento do mercado, de entendimento do cliente, que nos dão uma autonomia e que está em constante evolução. Mas eu acho que melhor do que de ter o preditivo é justamente a gente poder ter a capacidade de mudança rápida. Legal. Porque por mais que você tenha uma ação preditiva, por mais que você tenha um número que te indique... Se não agir... Exatamente. Se aquilo não se concretizar, você vai ficar esperando. Meu amigo, a fila está andando, o cliente está olhando você, ele pode preferir a concorrência, você tem que se mobilizar. Então, acho que ter a capacidade de resolução de problemas, acho que acaba sendo um remédio bom para quem não tem ainda uma questão preditiva tão avançada. Isso é muito legal, cara. Eu gosto muito de uma frase, ela tá um pouco batida, mas eu acho que ela é atemporal, que as empresas que têm muito sucesso, elas são 10% inspiração, 90% suor ali, transpiração, né? E isso se retrata muito nessa questão que você traz, né? A capacidade de mudança se reflete nisso. E principalmente quando a gente está falando de empresa, que aí tem várias áreas ali correlacionadas para tracionar uma solução para o cliente final ali, isso precisa ser muito ágil, né? Sem dúvida. Então, se tem esse atributo, é super relevante. E, cara, como hoje a cultura organizacional influencia a entrega de experiência superior ali para o cliente da Léo? Cara, eu acho que é muito no dia a dia da capacidade de mobilização também. Eu acho que quando você olha as jornadas que a gente tem, quando você olha todo o processo que a gente passa para poder entregar a experiência do cliente,
muito se baseia num método de desenvolvimento disso. Eu acho que tem que estar muito bem fragmentado as partes, as responsabilidades. O termo responsabilização nunca foi tão forte. Eu Legal. acho que tanto fora do mercado também, eu acho que isso é muito importante, a gente dá a responsabilidade. Mas um ponto muito importante também que a gente acaba considerando e que as áreas estão cada vez é a questão da autonomia. Acho que as áreas, as squads, os times, eles estão tendo uma capacidade de poder proporcionar as mudanças e poder proporcionar um backlog que seja testado, que seja aplicado e que seja corrigido. Eu acho que esse é o grande pulo do gato aí. Quando a gente tem essa capacidade de prototipação, de experimentação, de alguma forma a gente sai ganhando. Porque a gente pode ser uma coisa que a gente lançou e não deu certo, você aprendeu uma forma que não deu certo. Sim. Não é que você lançou errado, você aprendeu mais de uma maneira que não é o correto. Você tem outras milhões de maneiras de fazer. Vamos testar, vamos fazer. Eu acho que essa capacidade de se resolver internamente dentro de um time, eu acho que é um ponto importante que a gente vem elaborando cada vez mais. E o mercado exige que isso. Eu acho que o mercado vem exigindo esse tipo de profissional. Eu acredito, um termo que lá na Bradesco a gente falava bastante é a questão do erro honesto. Quando você erra com a intenção de acertar. Quando você erra com a intenção de acertar, puta, isso dá um baita resultado. Você não vai mais cometer aquilo. E na própria Lerra, a gente tem um lance de você aplicar, você se corrigir e você se surpreender também depois. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Todo erro é um aprendizado também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa cultura é muito legal. Cara, como vocês hoje medem o sucesso das iniciativas lá? Quais são as métricas mais relevantes para vocês? Assim, a gente não despenha, até a gente estava falando de VOC aqui, o NPS e o CSAT acabam sendo fatores importantes para a gente poder avaliar. Ele acaba trazendo uma sensação mais de entrega, de dever cumprido com os clientes, mas uma coisa que a gente intensificou muito mais é essa questão dos indicadores mesmo. A parte do Analytics, ele dá uma sensação muito mais tangível de dinheiro, de efetividade, de custo. E quando a gente leva isso para uma reunião de diretoria, fica muito mais tangível aquela entrega que a gente estava se propondo a fazer. Quando a gente avalia qualquer entrega lá, acho que é muito uma coisa que a gente começou a adquirir de uma forma muito natural, e a gente fez um trabalho no passado, até trabalhando Heart, trabalhando métricas fundamentais ali, nas squads cada vez mais se planejarem antes de executar qualquer coisa. Legal. Então, antes da execução, sempre tem uma reunião de entendimento, o que nós vamos medir depois disso. Exato. E aí, não, assim, tem aqueles dashboards extremamente elaborados, que pisca, que só tem um gráfico de pizza que você clica ali e faz a mágica acontecer. Muitas vezes não é nem isso que você precisa. Você precisa de 2, 3 dados lá que comprovem alguma coisa. Eu acho que ter esse acompanhamento é fundamental. E ter uma estrutura, ter ferramentas que possam executar isso também. Acho que é extremamente importante. Ter uma boa plataforma de pesquisa, ter um data lake, ter uma estrutura de analytics que te favoreça a construir os dados da melhor forma, que te favoreça a construir, isso é muito importante. Ter uma estrutura por trás, ter outras plataformas que consigam medir a experiência do usuário no seu aplicativo, no seu site, e cada vez mais buscar evolução e parceiros que possam te auxiliar nessa questão. Eu acho que, e poder ter essa capacidade de cruzamento. Eu acho que cada vez mais a gente vem elaborando melhor isso e nos tem dado uma sensação de maior controle também. Pô, legal. Tem sido bacana. Legal. E quais tecnologias que você vê que eu acho que, assim, quando a gente está falando de... que a Lelo acaba virando um meio de pagamento ali pro consumidor que está utilizando ali, não é? Quais as tecnologias que você vê que são emergentes, que podem ser emergentes, e que você acredita que vão transformar a experiência desse consumidor no final? Eu não vou falar IA. Todo mundo fala IA. Tem evento de IA agora, cara. Tem evento de IA. Pra mim, IA não é mais uma questão tão diferencial. Pra mim, IA é uma realidade. Já tá no nosso contexto. Já tá no dia a dia. Eu não vou falar que é diferencial e que a gente vai ter que elaborar. E assim, acho que as tecnologias, acho que não é uma tecnologia em si, mas eu acho que é a instrumentação e a orquestração das tecnologias que vão aparecer. Sim, dentro do contexto daquele negócio. Exatamente. Sim. Quando você conseguir correlacionar as tecnologias, eu acho que aí vai ter o ganho. Legal. Porque hoje você tem, é o que você falou, né? Meio de pagamento. Eu estou falando de uma forma de pagar, que tem o NFC, tem a aproximação, tem um cartão, enfim, tem um relógio. Os vestíveis, né? Tem tudo que é aquilo que você consegue fazer o pagamento. Isso é uma tecnologia, mas poder correlacionar com tecnologias que o cliente não vê também, poder de processamento, poder de aceleração da velocidade que a gente vai ter, tudo isso tem que estar correlacionado. Eu não digo uma tecnologia em si. Tá. Eu posso falar um monte, mas a gente pode falar de tecnologia de pagamentos, de
tecnologias preditivas que vão me dar uma sensação maior de controle. Eu posso falar de tecnologias que me deem a questão de extrato, de saldo, mas eu acho que o grande ponto é a orquestração delas que vai dar uma sensação maior de experiência mais positiva. Quando você conseguir alinhar situações diferentes que o cliente precisa, qual tecnologia tem que conversar com a outra. Eu acho que essa vai ser a tendência para a experiência, de alguma forma. Eu acho que é o desafio de toda e qualquer empresa, né? Como ser relevante ali. E assim, eu acho que o objetivo no final é exatamente esse. Como a gente ser imperceptível na vida do cliente, né? E ser imperceptível e ter facilitador ali. E a economia de tempo que eu falo. Porque, Exato. assim, quanto tempo você gasta para executar uma função? A tecnologia tem que servir para isso. Exato. Tem que ter habilitador para isso. Exatamente. Né? Bom, cara, quando a gente fala aqui de... Eu acho que até tinha... A gente estava falando de design e veio uma coisa aqui para eu falar. Que quando a gente fala de design de serviços e de UX, como é essa correlação com a jornada? Né? Porque assim, tem a jornada, né, do cliente, aí você pode mapear várias jornadas e tudo mais. E é importante também o pessoal saber que jornada é meio, não é fim, né? Não é para ficar na parede, ela muda, é constante ali a mudança dela. Mas como você vê que a jornada ela se relaciona com a questão de design de serviços e UX? Cara, assim, quando a gente fala da área de service design, design de serviço, ela é muito responsável por literalmente orquestrar a forma como o cliente vai entrar dentro de uma jornada e como é que ele vai sair com o processo dele atendido. Para mim, o grande diferencial da área de SD é ela estar dentro de todo o processo de concepção do produto. Desde o momento da hipótese levantada da necessidade, justamente poder entender o cliente enquanto ser humano. A gente não fala tanto disso, mas na parte da antropologia, quando vocês... por que o cliente, aquela pirâmide de Maslow, toda a questão de necessidade, toda essa parte teórica, ela é extremamente importante e não está aí à toa. Exato. Eu acho que a partir do momento que o SD consegue trazer uma visão dessa para um processo mais na formação, eu acho que a empresa tende a ganhar. A partir do momento que a gente tem um entendimento muito mais amplo do que construir e como construir. É daquela história, de ser desejável e principalmente utilizável, né? Eu acho que o service design poder acompanhar desde a concepção da validação da hipótese até a correção de algumas coisas. Ter ali uma blueprint bem estruturada, ter um mapeamento dos principais stakeholders, ter um fluxo assertivo para que a jornada possa ser mais bem elaborada. O service design, literalmente, precisa desenhar e bater o bumbo de como o cliente vai se comportar com aquele produto. Essa, para mim, é um grande diferencial. Agora, quando eu falo de UX, UX tem a responsabilidade de tangibilizar, né? De trazer à tona, trazer à vida aquele fluxo. Para mim, o UX ele tem um papel fundamental e como prática de mercado, muito de estar no dia a dia da squad, de entender necessidade, de entender o backlog na pinta, de poder ter uma forma de atuação que consiga traduzir isso de uma forma mais bem elaborada. Muitas vezes o UX ele é colocado como uma necessidade supérflua. Ele é colocado... Cara, e não é. E não é. O UX ele acaba passando alguns lugares e fala assim, preciso de UX para fazer tela. Aí dá vontade de pegar a cabeça e enfiar na quina. Falei, não, cara, o UX não faz só tela. O UX elabora muito mais do que isso, né? Toda uma inteligência de... E ele utiliza o conhecimento que o service design construiu para justamente poder ter isso. Quando você vai tangibilizar aquilo na forma de uma usabilidade, tendo um design system por trás bem elaborado, tendo uma metodologia de trabalho, até um teste de usabilidade, o UX é responsável por literalmente traduzir aquela estratégia para o cliente. Se em algum momento aquilo falhar, tudo aquilo que você pensou em termos de negócio, em termos de atendimento, meu amigo, foi por água abaixo também. Exato. Então, poder envolvê-los também nesse conceito dá um embasamento muito maior para poder produzir essas peças, produzir esse dia a dia. Sim. Não é uma trivialidade, não é um diferencial, é uma necessidade básica. Quando você vê mercados com UX diretamente com a diretoria, diretamente ali engajados com um ponto mais estratégico, você consegue ter uma atração muito maior. E até em termos de efetividade também. Sim. Sabendo o contexto, sabendo o porquê das coisas, traduzir aquilo num serviço acaba sendo mais fluido. E tá todo mundo envolvido aquilo. O design, por si só, é muito subjetivo. Você pode ver, Cris. Toda vez que você tem um design, você tem um aplicativo, você vai mostrar, eu não gostei desse aplicativo. Por quê? Não, mas peraí, tem um estudo por trás, meu amigo. Exato. Tem um estudo por trás por que foi feito. Ele é subjetivo, sim, e eu acho que se trata muito da relação com as pessoas, né?
se trata de um dia a dia que você tem que construir alguma coisa que seja agradável para o cliente, mas tem que entender a área de negócio também. É subjetivo, todo mundo tem que dar o palpite, todo mundo tem que dar colaboração, porque aquilo pode solucionar problemas. É fato, não tem como. Mas ele, por si só, precisa estar imbuído em vários aspectos estratégicos. Isso perambula não só na parte de cultura da empresa, não só na parte de marketing, não só na parte de finanças, engloba muita coisa. Ter esse conhecimento auxilia muito. Acho que esse é um diferencial importante que a gente pode cada vez mais estimular no mercado. E é fenomenal você trazer o conceito de antropologia até, porque muitas vezes isso não é falado, né? Mas a gente cria soluções para pessoas. A gente tem que saber como as pessoas querem essas soluções, né? A partir do momento que você tem esse embasamento. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Para você aqui, eu quero jogar um desafio. Por exemplo, tem uma empresa tradicional do mercado, é caso hipotético, tá? Isso não estava combinado, mas não tava, mas vamos. Não, porque o que você falou, eu acho que assim, até para aproximar a nossa audiência do contexto aqui que a gente está falando, porque eu acho que tem muita gente que passa por esse caso, né? Então tem muitas empresas aí que criaram lá atrás as suas soluções. E né? funcionam. E funcionam tranquilamente. Funcionam bem, entregam, mas podem melhorar, Sem com dúvida. certeza. Sim. Né? E às vezes, por exemplo, a solução ela foi criada. Eu gosto muito dessa frase que você falou, que é da cultura do Bradesco, mas traz paralelo também, que é ninguém que quer acertar faz alguma coisa para errar. Ele faz, a atitude dele é para, né? E tem várias empresas que fazem na boa intenção mesmo, faz um produto ali, contrata uma empresa para desenvolver e tal. Só que quando vai para o consumidor, puta, ainda não tá performando tão bem. Entrega 50% do 100 que poderia entregar. Nesse caso específico, qual a tua dica para esse tipo de empresa que tá que tem várias soluções ou uma solução que é importante ali, às vezes um aplicativo pro consumidor, só que o aplicativo ali aquela solução não está tracionada. Uma coisa muito bacana que a gente fez uma vez na Lelo que deu um resultado legal foi o nosso conselho de clientes. A gente chamava Compartilha Aqui. Compartilha aqui. O pessoal zoava que era o Compartilha Akira. Não, é Compartilha Aqui, gente. Isso era a companhia. A gente reuniu um grupo de clientes para poder construir literalmente a funcionalidade com eles. Muitas vezes, quando a gente vai construir alguma coisa, a gente constrói dentro de casa o que você falou, né? Exato. E aí todo mundo fica claro, tô com a cabeça do cliente aqui, vamos colocar na visão do cliente empatia em primeiro lugar e beleza, vamos nessa. Só que muitas vezes a gente não tem total visão daquilo. A gente não vive, não tá literalmente colocando todo o chinelo, literalmente. Sim. Eu acho que um ponto importante ali do Compartilha Aqui, que a gente fez algumas reuniões, algumas não, foram bastante até, reuniões para prototipar a solução junto com o cliente. Ótimo. A gente chamou um grupo de clientes. Você envolve o cara no processo. No processo, então tem uma sensação de pertencimento, tem uma questão de engajamento. E aquilo, quando você tem essa visão, ele vai trazer coisas que você nem imaginava. Coisas que nem imaginava. Coisas que o cliente quer, que você acha que ele queria, mas realmente está constatado ali. Tem coisas que ele vai trazer que você nem imaginava. Então, eu acho que para empresas pequenas, até esse tipo de ação ela é muito melhor. Porque você consegue trazer mais, você tem um controle maior ali. Quando você vai numa corporação grande, você tem que envolver muitas áreas para aquilo. Tem querendo ou não, tem uma questão... Estrutura, né? Exatamente. Agora, eu acho que um conselho bom é esse, chamar o cliente primeiro. Me fala, o que você acha disso? Conversar. Até o Martin Kagan, de novo citando o Martin Kagan, ele fala que a gente tem que dedicar um tempo ali semanal para conversar com clientes. Na correria, no dia a dia, muitas vezes isso passa em branco, mas eu acho que é um baita de um insight isso. Um puta pulso. Né, você poder conversar com o cliente semanalmente, o que você espera de mim? O que você quer do meu produto aqui? Senta com ele ali, paga um café pro cara, um almoço, vou desenhar aqui um protótipo aqui do negócio, apresenta para ele um negócio navegável, pode ser uma coisa simples, mas dali você consegue extrair muita coisa. Legal. Eu acho que o grande ponto é você se aproximar cada vez mais do cliente de uma forma qualitativa. Você pode ter toda uma pesquisa quantitativa rodando por trás, você pode ter toda uma questão de NPS, mas eu acho que você ter esse tete-a-tete com o cliente, essa conversa, cara, dá uma outra visão pro negócio, assim. Legal. Que é um bom a essência, né? É a essência da experiência do cliente mesmo. E você para pra pensar, não é difícil. Não é difícil. Você pegar e conversar com o cliente, 1 hora ali. É uma questão de organização, é uma questão de dar
prioridade para isso e que vai dar um embasamento muito grande para isso. E, obviamente, você tem que ter uma estrutura de... Acho que empresas pequenas a estrutura é mínima, mas para empresas maiores você tem que ter uma estrutura para que isso funcione de alguma forma. Ter um research ops. Fazer pesquisa por fazer pode trazer muita coisa, mas você tem que democratizar a informação. Exato. Se você faz a pesquisa e guarda para você, a área do back-office que poderia estar usufruindo daquilo para fazer alguma melhoria, muitas vezes fica a ver navios, né? E algumas áreas podem utilizar muito aquela informação, mas não tem aquele insight daquela área. Então, acho que democratizar a informação, dar acesso a essas pesquisas, você fazer barulho quando você faz uma pesquisa, é importante. E quando você tem essa conversa qualitativa, pô, aproveita. Eu acho que é o principal momento ali. Pô, maravilha, ótima dica. Ó, não estava planejado. Aqui é na hora. Bom, cara, compartilhe agora, quanto a toda a tua experiência profissional, compartilhe algum aprendizado importante, ou até erro, né? A gente aprende muito com erro. Sem dúvida. Né? Que ajudou a aprimorar a estratégia de CX, mas na sua carreira especificamente. Cara, tem 2 pontos que eu acho que são extremamente importantes. O primeiro é a sua capacidade de alinhamento com as áreas. Eu acho que a capacidade que você tem de orquestrar, a capacidade de articular. A articulação é muito importante. De você ter aquele movimento. Tem áreas que são mais próximas e você tem uma área que é mais distante, mas a sua capacidade de se colocar muito perto das pessoas que realmente vão consumir aquilo que você produz. Essa articulação ela é extremamente necessária. E eu acho que não é só para CX, eu acho que para qualquer e toda área. Exato. Essa que é a verdade, essa articulação. Na vida pessoal, no profissional, em todo momento você vai ter que ter isso. Mas eu acho que no dia a dia profissional essa articulação é extremamente importante. Essa é uma dica, esse é um ponto que eu aprendi ao longo do tempo. E o outro ponto que é extremamente importante é a questão da sua capacidade de conectar iniciativas. Você conseguir economizar o seu tempo de trabalho quando você consegue conectar ações. Quando você consegue conectar as pessoas certas nos momentos certos, você consegue muito mais força para algumas coisas. Passa muito pela articulação, obviamente, de você conseguir. Mas a sua capacidade de conectar projetos em si, eu acho que foi um aprendizado que eu tive na vida que me poupou muitas horas de aborrecimento ou muitas horas pensando em coisas que eu não deveria. 90% dos problemas que você acha que você não tem, na verdade. E é mais ou menos isso. Essa sua capacidade de conectar as situações, eu acho que te traz uma possibilidade de economizar tempo e de te gerar mais insights para gerar mais valor. Você potencializa as coisas. É como você gerar um megazord ali de ações que vão te dar um resultado muito... E todo mundo sai ganhando, isso que eu acho mais legal. Não é só uma área. Você pegar carona é muito importante. E você dar carona também é importante também. E todo mundo no mesmo objetivo. Ganha para todo mundo. Todo mundo sai ganhando, exatamente. Legal. Meu, você viu? O próximo a gente vai fazer no ambiente de churrasco, porque eu sei que você gosta de uma bela picanha, né? Além do karatê, né? Então... Eu vou pegar uma aula contigo aí, para ver se você... De karatê ou de picanha? Não, de karatê, e depois da aula a gente vai e come uma picanha. Pode ser. Tem que ter uma jornada ali de aprendizado e usufruto, né? Desfrute ali também. Mas, cara, fala pro pessoal aí, pra nossa audiência, qual dica que você dá para quem está entrando na área, ou quem já está na área de CX, ou de gestão de experiências como um todo, ou de service design e tal, dá sua dica aí profissional para quem está nos assistindo. Cara, para quem entra, a minha dica nesse mercado e quem entra nessa área, eu acho que ela é muito baseada em assistir ter pessoas que consigam te auxiliar no crescimento e você tá perto dessas pessoas. Legal. E você entender que CX é uma matéria que engloba o universo do cliente, mas engloba uma estratégia de negócio ferrada. Não adianta você achar que que CX é só você agradar o cliente. Não é isso. CX se trata da convergência da situação, da sua estratégia de negócio com aquilo que você quer proporcionar para o cliente. Quando você pensa dessa forma, fica muito mais fluido. No passado, quando eu comecei nessa questão de CX, eu tinha muita ideia de que, vou fazer tudo que o cliente quer e acabou. Tem que ser feito, mas você tem que avaliar o seu negócio, porque, você tem boleto para pagar. Exatamente. Você tem uma empresa para conseguir fazer crescer, todo mundo tem que sair ganhando. Como é que você converge? Eu acho que estar alinhado, entender o movimento estratégico da companhia é muito, muito, muito importante. Eu lembro que na época, quando eu comecei a trabalhar, algumas decisões da alta direção,
vai trocar presidente. Eu falava assim, não vai me afetar. Vou continuar fazendo meu, mas afeta. Afeta e você tem que estar ligado nisso de alguma forma. Porque senão, você não gera o engajamento necessário nas áreas, você não gera o entendimento daquilo que o seu negócio precisa ter. E você entendendo o seu negócio de uma forma mais abrangente, você consegue traduzir isso para o cliente de uma forma, mais bem elaborada. Exato. Uma estratégia de retenção é uma coisa, uma estratégia de venda é outra. Uma estratégia de varejo, tudo isso está acoplado ao seu dia a dia. Então, entender o universo que você vai entrar, o mercado que for, seja financeiro, seja varejo, seja alimentício, o que for, você tem que entender do negócio, acho que é importante ter isso. Mas também, o CX ele proporciona uma visão muito generalista. A partir do momento que você tem conhecimento do mercado, mas você tem uma noção de CX, você consegue atuar em qualquer mercado. Eu acho que esse é um diferencial também. Isso é muito legal, né? E o legal também é a capacidade que você tem de trazer os conhecimentos de um mercado para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que traz uma sensação de entrega muito maior até. Você consegue enriquecer o seu trabalho, você consegue aprender e você consegue proporcionar aprendizado também. E conforme você vai coletando iniciativas, você vai aprendendo sobre o mercado de outras pessoas que estão ao seu redor, você consegue incorporar e fortalecer aquilo que você sabe. Legal. Acho que isso é uma dica valiosa também. Pô, show de bola. Senhoras e senhores, Daniel Akira, super obrigado a você, pela presença aí. Para quem quiser te seguir, acompanhar, como o pessoal faz? Cara, LinkedIn, ferramenta mais eficaz ali, pode me procurar ali. Legal. Tô lá na disposição, Daniel Akira Nakazaki, então acho que vai aparecer o nomezinho ali. Me procurem, disponível sempre para bater um papo, para a gente poder falar disso, discutir. Eu acho que é importante cada vez mais a gente colocar o CX no rumo daquilo que é de fato bom para o cliente, mas daquilo que de fato é bom para as empresas também. E que traz resultado. E traz resultado, exatamente. Show. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Se você não curtiu ainda aqui, curte aqui que vai nos ajudar, a comunidade Amigos CX, nosso ACX Cast. E também coloca o sininho aí no YouTube. Estamos também no Spotify. Então toda semana agora um novo episódio para você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.